E aí, futuro Arraiz? E aí, futuro motonauta, bem-vindo de volta. Se você já viu o vídeo 1, 2, 3 e 4, você já revisou as primeiras 40 questões que mais caem na prova da Marinha do Brasil. Agora é hora da parte 5. Vamos da questão 41 até a questão 50. Se você chegou direto neste vídeo sem ver os anteriores, sem problema nenhum. Mas recomendo assistir também a parte 1, 2, 3 e a parte 4, com as questões 1 a 40, para fechar a revisão completa antes da sua prova. Mesma dinâmica de sempre. Eu leio a pergunta e as 5 alternativas, dou uma pausa para você pensar e tentar responder, e depois revelo a resposta certa com a explicação completa, para você entender de verdade e não só decorar letra. Bora continuar? Questão 41. Não podemos usar água para combater fogo na gasolina, pois a temperatura de ignição da gasolina é A. Parecida com a temperatura da água, B. Superior à temperatura da água, C. Inferior à temperatura da água, D. Volátil, E. Igual à temperatura de ebulição da água. Resposta. Letra C. Inferior à temperatura da água. Pensa assim. A gasolina entra em ignição numa temperatura bem mais baixa do que a água conseguiria resfriar o ambiente. Além disso, e isso ajuda muito a entender, a gasolina é mais leve que a água, então ela flutua, se espalha sobre a superfície e continua queimando, alastrando o incêndio em vez de apagar. É por isso que incêndio de combustível, classe B, nunca se combate com água. Questão 42. Palavra utilizada para caracterizar uma chamada de perigo, socorro. A. Mayday. B. Security. C. Distress. D. Pan. E. Roger. Resposta. Letra A. Mayday. Guarda essa hierarquia de chamadas de rádio. Mayday é perigo grave e iminente, risco de vida. Pan é urgência, mas sem risco imediato de vida. Security é aviso de segurança, tipo informar sobre um perigo à navegação. As 3 aparecem bastante na prova, então vale revisar juntas. Questão 43. Ao me deparar com uma boia cardinal norte, eu entendo que é perigoso navegar. A. Ao norte da boia. B. Ao sul da boia. C. Ao sul, leste e oeste da boia. D. A boreste da boia. E. Somente à noite. Resposta. Letra C. Ao sul, leste e oeste da boia. A lógica das marcas cardinais é: o nome da marca indica onde está a água segura. Cardinal norte, dito água segura ao norte da boia. Então, você deve passar por ela pelo lado norte. Logo, navegar pelos outros 3 lados, sul, leste e oeste, é arriscado. Questão 44. Uma embarcação com um hélice, com rotação para a direita, com leme a boreste, com segmento e hélice avante, a proa guinará. A boreste lentamente. B, boreste rapidamente. C, boreste. D, bombordo muito lentamente. E não guinará, manterá o rumo. Resposta, letra C, boreste. Quando a embarcação já tem segmento, está em movimento, e o hélice trabalha avante, é o leme que comanda a guinada de forma direta e previsível. Leme a boreste, proa para boreste, sem o efeito evasé do hélice, interferir tanto quanto interfere quando o barco está parado ou em marcha a ré. Esse tema de efeito evasé do hélice é técnico, então vamos repetir em outra questão mais na frente. Deixa o seu like também. Parece bobagem, mas é o like que mostra para essa plataforma que esse conteúdo é útil de verdade. E isso faz ele chegar em mais gente que também está estudando para virar arraiz amador ou motonauta, igual você. E se puder, manda esse vídeo para aquele amigo, aquele colega de turma, aquele grupo de WhatsApp do curso. Compartilha. Quem sabe é exatamente esse vídeo que vai destravar a aprovação de alguém que você conhece. Segue o canal Estudo Náutico. Curte, compartilha. Questão 45. Deve-se evitar fundear onde? A. As águas são abrigadas. B. A tensa é de areia mole ou lama. C. Onde o espaço de giro seja limitado. D.
em áreas onde já existem muitas embarcações fundeadas. E a profundidade for superior a 10 metros. Resposta. Letra C. Espaço de giro limitado. Quando o barco fundeia, ele não fica fixo num ponto. Ele gira em torno da âncora conforme o vento e a corrente mudam. Se não houver espaço suficiente para esse giro, o risco de colidir com outras embarcações ou encalhar é alto. Águas abrigadas e tensa de areia mole, lama, na verdade, são boas condições para fundear, não problemas. Questão 46. É recomendável utilizar água salgada em incêndios de classe C? A. Sim, já que a água isolará o comburente, oxigênio. B. Sim, já que a água pode ser utilizada em incêndios classe Charlie C? Não, porque a água salgada é boa condutora de eletricidade e não é recomendável em incêndios classe Charlie elétricos. D. Não se deve utilizar água salgada em nenhuma classe de incêndio, inclusive classe Charlie E. Sim, desde que utilizada em pequena quantidade. Resposta. Letra C. Incêndio classe C é elétrico e água, principalmente água salgada, que é ainda mais condutora, pode levar a choque elétrico em quem está combatendo o fogo, além de poder causar curto-circuito e agravar a situação. Para incêndio elétrico, o correto é usar extintor de CO2 ou pó químico seco, nunca água. Questão 47. Ao ver um container boiando em uma certa posição que representa risco à navegação, posso avisar outras embarcações através de A. Alerta de perigo. B. Alerta de segurança. C. Alerta de socorro. D. Alerta de urgência. E. Boletim meteorológico. Resposta. Letra B. Alerta de segurança. Lembra da palavra-chave security da questão 42? Esse é exatamente o tipo de situação em que ela se usa. Avisar outras embarcações sobre um perigo à navegação. Nesse caso, um container à deriva, sem que haja uma emergência de vida envolvida. Questão 48. O modelo de âncora com grande poder de unhar e que vem tendo ótima aceitação entre embarcações amadoras é o modelo A. Patente B. Almirantado. C. Bruce D. Arado. E. Tipo cogumelo. Resposta. Letra C. Bruce. A âncora Bruce é bem popular justamente por essa boa capacidade de morder o fundo, unhar, em diferentes tipos de leito. Questão 49. Os cabos, espias, passados do barco ao cais, partindo da proa e dirigindo-se para avante, frente, e partindo da popa e dirigindo-se para ré, são chamados de A. Amarretas. B. Traveses. C. Springs. D. Lançantes e gualdropes. Resposta. Letra D. Lançantes. Vocabulário de amarração. Lançante segue a direção natural da proa, para frente, e da popa, para trás. Través vai perpendicular ao cais. Spring cruza em diagonal, contendo o movimento de avanço ou recuo do barco junto ao cais. Esses três nomes, lançante, través, spring, formam um trio que cai junto na prova. Questão 50. As instruções sobre tipo e quantidade de extintores portáteis para um barco destinado especificamente a esporte e recreio estão contidas na O. A. Norman 13 DPC. B. R. Lesta C. Norman 03 DPC. D. Lesta E. Norman 01 DPC. Resposta. Letra C. Norman 03 DPC. Metade do caminho percorrido. 50 de 100. Para, respira, bebe uma água. A segunda metade vem com infrações, mais luzes, balsas salva-vidas e regras de ultrapassagem. Você está cada vez mais preparado. Confia no processo e continua comigo. Se o vídeo agregou valor, like, inscreva-se e compartilhe. Apoie o canal se quiser ajudar ainda mais. Obrigado!